Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia 11 de setembro, sexta-feira. Nós tínhamos uma aula ontem presencial. A prof teve um probleminha, teve que remarcar essa aula com vocês, tá? Então, por isso eu vou largar esse vídeo que seria referente à semana que vem. Vou largar hoje, na sexta-feira, eu não consegui gravar ontem, tá? Então, eu tô adiantando uma aula, na verdade, tá? E aí a gente se vê terça-feira da semana que vem. Antes de eu começar a aula, eu queria dar um aviso sobre a entrega da tarefa, tá? Teve um aluno que já me mandou a tarefa em fotografia para o meu e-mail, tá? Como é que eu quero que vocês façam? Eu não sei se a gente já conversou sobre isso. Eu acredito que eu tivesse conversado, mas vamos lá. Como é que eu quero que vocês façam? Eu quero que, em primeiro lugar, vocês precisam olhar o plano de ensino para ver a data de entrega, a data máxima de entrega da atividade. Como eu disse para vocês naquele vídeo de aviso geral, né, no dia 5 de setembro, essa primeira atividade avaliativa eu não coloquei data final no Moodle, porque tem alunos que ainda estão ingressando no curso, tá? As próximas atividades avaliativas tem que entregar na data. O Moodle não vai aceitar depois da data, tá? Mas essa atividade avaliativa em particular, deixa eu só olhar aqui, se eu não me engano é dia 17. Rapidinho, vou olhar aqui, só um pouquinho. Então, vocês não precisam me mandar por foto para o meu e-mail, vocês têm que subir lá no Moodle. Certo? Realmente, dia 17 de setembro, tá? Então, vocês ainda têm 6 dias para entregar. Eu sei que talvez vocês quisessem tirar dúvidas, né, na aula síncrona. Se for o caso, eu posso dar mais uns dias, tá? Então não se desesperem. A ideia é que vocês pratiquem, não que prejudicar vocês, tá? Esse momento não é um momento bom. Como é que vocês vão me entregar? Eu vou mostrar um aplicativo para vocês. Eu vou tirar o meu vídeo, ou eu vou botar bem pequenininho aqui no canto. Eu vou mostrar para vocês um aplicativo que é leve e acredito que deve funcionar em vários computadores. Vocês já devem conhecer, computadores não, celulares, que é o Cam Scanner, tá? Começar a utilizar. Ele é muito simples. Ele vai pedir para vocês entrarem na versão paga, mas vocês não têm que pagar, certo? A grátis já faz isso. Então, quando vocês capturarem, é muito simples. Tem aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a tela. Aqui, ó. Vocês estão enxergando que tem uma câmera fotográfica ali no canto esquerdo à direita, certo? Essa câmera fotográfica é a que vai capturar as imagens que você quer. E, por favor, me mandem como um PDF, não me mandem como imagem, porque perde toda a configuração, tá? Então, vocês, dentro do possível, usem um aplicativo desse tipo. Eu estou indicando esse porque esse eu uso e é simples. Eu sou uma pessoa que não tenho muita paciência para ficar tentando aprender essas coisas, tá? Então esse aí se eu uso é porque ele é bem simples mesmo, tá, pessoal? Então, por favor, usem esse ou algo similar. Exportem como PDF a imagem que vocês escanearem, tá? E daí vocês subam lá no Moodle, não é para me mandar por e-mail, tá bom? Peço desculpas novamente por não ter podido participar da aula ontem, mas em contrapartida eu tô adiantando a aula da semana que vem, tá bom? Então, para aí, deixa eu arrumar. Vamos para nossa aula agora. Deixa eu tirar meu vídeo. Vamos lá então. Então, a aula de hoje vai ser para nós terminarmos, né, a parte de polinômios. A gente vai ver métodos de divisão de polinômios e depois a gente vai ver expressões fracionárias, tá?
Eu tenho que, na verdade, disponibilizar para vocês as notas de aula, porque essa parte de divisão de polinômios no livro, o texto, ele não tá junto ali com os polinômios, ele tá mais para frente, eu acho que quando a gente vê função polinomial, mas eu achei interessante a gente já fazer essa revisão agora, porque eu sei que essa divisão de polinômios é um calcanhar de Aquiles para vários alunos, tá bom? Então vamos lá. Existem não, né? A gente vai ver dois métodos para dividir polinômios, tá? O primeiro método é o que a gente chama de método tradicional. O método tradicional, ele é como se fosse uma divisão de números, né? Quando a gente faz, por exemplo, 81 divididos por 20. A gente então monta uma continha parecida, né? O algoritmo é igual. Opa, desculpe. O algoritmo de divisão é igual, tá? E existe o método de Briot-Ruffini, tá? O método de Briot-Ruffini, ele é simples também. E eu acho ele mais rápido, assim, tá? Mas ele é a mesma coisa. E aí cada um usa o que achar melhor. Ah, qual é a diferença? Obviamente tem uma diferença, né? O método de Briot-Ruffini, ele é usado para nós dividirmos polinômios do tipo x mais a. A gente dividir por polinômios desse tipo, né? Por monômios, na verdade, tá? Então, o método tradicional, ele serve para dividir qualquer polinômio por outro, independente do grau, e o Briot-Ruffini, o dividendo pode ser qualquer, mas o divisor, ele tem que ser um monômio, desse tipo aqui, x mais a, tá? Bom, o que é o método tradicional, então? O algoritmo usado, como eu disse para vocês, ele é muito similar ao algoritmo que a gente usa para dividir números, tá? Então, a gente pega o termo líder do polinômio e divide pelo termo líder do dividendo, né? Então, a gente vai exercitar o método ali. E aí, depois, multiplica o resultado dessa divisão pelo divisor e subtrai de todo o dividendo. Tá? Falando assim é uma loucura, mas eu sei que vocês já viram isso na escola, tá? Podem não se lembrar, podem não ter aprendido, mas eu sei que vocês já viram esse algoritmo. Então vamos praticar, tá? Que na prática é o que a gente entende, como é que a gente vai realizar como é que realiza o algoritmo, né? Como é que aplica o algoritmo, tá, pessoal? Então aqui, ó, deixa eu trocar a cor da minha caneta, que eu acho que ela tá vermelha. Caneta preta. Caneta azul. Azul caneta. Queremos dividir o polinômio de grau 4 pelo polinômio de grau 2. Essa é uma coisa que vocês têm que se dar conta, é que o dividendo, ele sempre tem que ter um grau maior que o divisor, tá? Senão não tem como dividir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar aqui, eu já vou dividir em 2 aqui, porque provavelmente eu vou precisar. Então, eu vou montar o algoritmo, né? X na 4 mais x ao cubo menos 7x quadrado mais 9x menos 1 divididos, deixa eu só apagar isso aqui para não nos atrapalhar, divididos por x quadrado mais 3x menos 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o elemento líder do meu polinômio, que é o x na 4, e vou fazer x elevado à quarta potência divididos por x ao quadrado. Isso aqui me dá x ao quadrado. Então, esse x ao quadrado vem aqui embaixo, ó, x quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar x quadrado por x quadrado. E eu vou subtrair o resultado dessa multiplicação do meu dividendo. Então, eu tenho x quadrado que multiplica x quadrado,
x elevado à quarta potência. X² que multiplica 3x mais 3x ao cubo. X² que multiplica menos 2, menos 2x². Acabou a multiplicação, né? Então, agora o que eu faço? Eu subtraio o resultado dessa multiplicação pelo dividendo. Tá? Então, eu vou ter x² menos x² vai dar 0. X ao cubo menos 3x ao cubo, menos 2x ao cubo. X/7 mais... não é x/7, desculpa. Menos 7x ao quadrado mais 2x ao quadrado, eu vou ter menos 5x ao quadrado. E aí, a partir do grau 1, eu não tenho mais ninguém, então eu simplesmente somo, né? 9x menos 1. Tá? Quem é agora o meu elemento líder do polinômio? Vai ser o menos 2x ao cubo. Então, eu vou pegar menos 2x ao cubo e dividir por x ao quadrado. Eu vou fazer de outra cor para que cada passo, né, vocês saibam de onde veio, tá? Então, menos 2x ao cubo... Deixa eu apagar aqui, ó. Menos 2x ao cubo divididos por x ao quadrado. Isso aqui vai me dar menos 2x. Então, eu boto aqui, menos 2x. E agora, eu multiplico esse menos 2x pelos 3 termos do meu polinômio divisor, tá? Então, eu coloco menos aqui na frente, porque eu tenho que subtrair o resultado do dividendo. Então, eu tenho, ó, menos 2x que multiplica x², menos 2x ao cubo. Menos 2x que multiplica 3x, menos 6x². Menos 2x que multiplica menos 2, mais 4x. Fecho parênteses e somo. Menos 2x ao cubo mais 2x ao cubo, 0. Menos 5x² mais 6x², x². 9x menos 4x, 5x. E eu tenho menos 1 ali em cima, que não tem nenhum termo independente aqui embaixo, então eu simplesmente somo o menos 1, tá? Então, agora, mesma coisa, ó. Esse vai ser o elemento líder do meu dividendo. Eu tenho que fazer x² dividido por x² dá 1. Eu vou só arrumar aqui a nossa linha divisória para eu ter espaço. Então, vou botar um pouquinho mais para cá. x² dividido por x ao quadrado vai dar mais 1. Que agora serão os termos em verde, né? E agora eu multiplico esse 1 pelo meu divisor. Então, aqui, menos 1 vezes x², x². 1 vezes 3x, 3x. 1 vezes menos 2, menos 2. E aí, eu somo. Então, eu tenho x² menos x², 0. 5x menos 3x, 2x. Menos 1 mais 2, mais 1. Então, o que aconteceu aqui com o meu polinômio, né? O polinômio resultado das divisões. Eu cheguei num polinômio de grau menor que o meu divisor. Então, eu não consigo mais executar a divisão, tá? Porque senão eu ficaria com um expoente negativo, né? Se eu fizesse 2x divididos por x², isso aqui seria 2 divididos por x ou 2x na menos 1. E a ideia não é essa, tá? Então, quando eu chego num resultado aqui, ó, que o grau do polinômio é menor que o grau do meu divisor, eu paro, certo? Então, o que é o resultado da minha divisão?
Então, aqui eu tenho ó, que x elevado à quarta potência mais x ao cubo menos 7x quadrado mais 9x menos 1 divididos por x quadrado mais 3x menos 2 é igual a quê? A uma parte inteira, né, que é x quadrado menos 2x mais 1. E eu tenho esse resto. Isso aqui é o que a gente chama de resto da divisão. O resto, às vezes, é zero, né? Quando o resto da divisão for zero, é porque o meu polinômio ele é divisível pelo divisor, tá? Mas, nesse caso, ele não é. Então, sobrou um resto. Então, aqui eu tenho mais o resto, 2x mais 1, divididos por x quadrado mais 3x menos 2. Então, isso aqui é o resultado da minha divisão, tá, pessoal? Isso aqui é o resultado da divisão. Ok? Essa divisão de polinômios, eu vou dar uma dica aqui, ó. Caso vocês não saibam ou não enxerguem, ó. Esse pedaço aqui, desculpem. Esse pedaço aqui, ó, que é o pedaço divisível, tá? Ele é o equivalente a nós escrevermos isso aqui, ó. X quadrado menos 2x mais 1, que multiplica x quadrado mais 3x menos 2, divididos por x quadrado mais 3x menos 2. Então, quando a gente faz uma divisão de polinômios, também é uma forma de fatoração, né? Ou a fatoração é uma forma de divisão de polinômios quando eu tenho uma expressão fracionária, que é o que a gente vai ver mais pro fim da aula, tá? Então, essa partezinha aqui, ó, que é a parte inteira, digamos assim, da minha divisão, ela é o equivalente a eu fatorar o meu polinômio, né, como um produto de dois trinômios, onde um desses trinômios é igual ao divisor. E aí, então, a gente pode cancelar os termos, né? Essa divisão dá 1. Tá bom, pessoal? Bom, isso aqui é só uma parte, caso vocês não soubessem, tá? Bom, outro exemplo. Vamos praticar. Eu quero dividir 4x ao cubo menos x quadrado mais 1 por x quadrado mais 1. Então, primeira conta, né? 4x ao cubo divididos por x quadrado. Isso aqui vai me dar 4x. Então, 4x. E aí eu boto um menos aqui e faço 4x que multiplica x ao cubo, x quadrado, eu já dei o resultado, né? 4x vezes x quadrado menos 4x ao cubo. 4x vezes 1, opa, o mais. 4x vezes 1, 4x. Somo. Então, eu vou ter 0. Eu tenho menos x quadrado, né? O x quadrado não vai somar com nenhum aqui de baixo, porque eu não tenho x quadrado ali embaixo. Depois, menos 4x, porque eu não tenho nenhum termo de x ali em cima, mais 1. Tá? Bom, agora, novamente, quem é o meu primeiro elemento? É x quadrado. Então, eu tenho que fazer menos x quadrado divididos por x quadrado. Isso aqui vai me dar menos 1. Então, é menos. Menos 1 que multiplica x quadrado, menos x quadrado. Menos 1 que multiplica 1, menos 1. Somo. Menos x quadrado mais x quadrado, 0. Menos 4x mais 0, menos 4x. E 1 mais 1, 2. Chegamos, né, num polinômio de grau menor que o seu divisor. Então, acabou a divisão.
Então, a gente escreve que 4x ao cubo menos x quadrado mais 1 divididos por x quadrado mais 1 é igual a um termo inteiro, né? 4x menos 1, mais o resto. Então, mais menos 4x mais 2 divididos por x quadrado mais 1. Se a gente ainda quiser escrever isso como a fatoração, isso aqui, ó. O que seria a fatoração nesse caso aqui? Eu tenho 4x menos 1 que multiplica x quadrado mais 1 divididos por x quadrado mais 1 mais menos 4x mais 2 divididos por x quadrado mais 1. Tá bom, pessoal? Último exemplo desse método, né? Mais um para a gente praticar. Que o que interessa é que vocês aprendam isso para depois poder aplicar nas outras disciplinas, tá? Como eu já disse para vocês infinitas vezes, a ideia dessa disciplina é que vocês revisem conteúdos que vão ser importantes nos outros cálculos e para quem é fraco, para quem não viu na escola, que aprenda, tá? Então, 3x ao cubo mais 2x quadrado mais 2x menos 1 divididos por x quadrado mais x mais 2. 3x ao cubo divididos por x quadrado, 3x. 3x que multiplica x quadrado, 3x cubo. 3x que multiplica x, 3x quadrado. 3x que multiplica 2, 6x. Somo. 3x ao cubo menos 3x ao cubo, 0. 2x quadrado menos 3x quadrado, menos 3x quadrado vai me dar menos x quadrado. 2x menos 6x menos 4x menos 1. O menos 1 não tem nenhum termo para somar, ele soma com 0. Agora, x quadrado. Então, menos x quadrado divididos por x quadrado, menos 1. Então, eu vou ter menos x quadrado, menos 1 que multiplica x menos x, menos 1 que multiplica 2, menos 2. Então, eu tenho 0... menos 4x mais x vai dar menos 3x, menos 1 mais 2 mais 1. Tá bom? Então, como resultado, né? De novo, chegamos num polinômio de grau menor que o meu divisor. Então, eu tenho que 3x ao cubo mais 2x quadrado mais 2x menos 1 divididos por x quadrado mais x mais 2 é igual a 3x menos 1 mais menos 3x mais 1 divididos por x quadrado mais x mais 2. Ou na sua forma fatorada, só para a gente exercitar isso, né? A gente poderia escrever 3x menos 1, que multiplica x quadrado mais x mais 2, divididos por x quadrado mais x mais 2, mais menos 3x mais 1, divididos por x quadrado mais x mais 2. Ok? Então, esses 3 exemplos a gente praticou o algoritmo tradicional de divisão. Como é que eu posso saber... isso foi uma coisa que eu não falei, né? Poderia ter falado. Como é que eu posso saber que a minha divisão tá certa? Faça a operação inversa, tá? Se você quer saber se a sua conta tá certa, você chegou nessa resposta aqui, ó. Multiplica agora o 3x menos 1 por x quadrado mais x menos 2 e vê se tu chega no polinômio original, tá? Então,
vou escrever aqui em cima, ó. Se eu multiplicar, vou deixar a conta por conta de vocês. 3x menos 1, que multiplica x² mais x mais 2, e somar com menos 3x mais 1, eu tenho que cair no polinômio original, que é 3x² mais 2x² mais 2x menos 1. Então, essa vai ser a prova, né, se vocês fizeram a conta certa, tá? Então, sempre no fim, vocês podem ir lá fazer a operação inversa para ver se você cai no polinômio original. Tá bom, pessoal? Agora vamos ver o método de Brio-Ruffini, tá? O método de Brio-Ruffini, como eu disse para vocês, ele é usado para dividir polinômios por binômios. Tá bom? O algoritmo também a gente vai treinar na prática, tá? Mas depois que eu aplicar o método de Brio-Ruffini, a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai ter um polinômio em x, né? Que é aquela parte inteira, digamos assim, do polinômio. E eu tenho o resto divididos pelo divisor, tá? Então, o algoritmo ele é diferente, mas o resultado final é o mesmo que a gente chega quando usa o método tradicional. Só que, só que o que é, né? O meu Q de x aqui, ele é um binômio do tipo x mais a, por exemplo, ou x menos a, tá? Então, aqui, ó, a gente quer dividir 2x² mais 3x² menos 4 por x menos 1. O que é a primeira coisa que vocês precisam ver? Precisa ver quem é a raiz do binômio, né? A raiz vai ser aquele número que torna o binômio igual a zero. Então, nesse caso aqui, vai ser o x igual a menos 1. Né? Se o x for igual a menos 1, eu tenho menos 1 mais 1, 0. Tá? Bom, aí o que a gente vai montar? A gente vai montar uma tabelinha. Tá? Essa tabelinha tem aqui a raiz do binômio, menos 1. E aqui, ela, em cima, ela vai ter os coeficientes do meu polinômio dividendo. Tá? Então, ele começa no x³. O coeficiente do x³ é 2, do x² é 3, do x é 0, porque eu não tenho esse termo, e do termo independente, né, que é o x elevado a 0, é menos 4. Tá? Então, aqui na tabelinha, eu preciso ter todos os graus do meu polinômio. Se ele começa no x³, eu tenho que ter o coeficiente do x³, do x², do x e do x elevado a 0, tá? Quando não tem esse termo ali no meu polinômio, é porque o coeficiente é igual a 0. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser baixar o primeiro coeficiente. Então, aqui é 2. E aí, eu faço 2 multiplicado por menos 1. Isso aqui é menos 2. Aí, eu faço 3 menos 2 dá 1. Depois, eu faço 1 multiplicado por menos 1. Dá menos 1. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 multiplicado por menos 1 dá mais 1. Menos 4 mais 1, menos 3. Agora, o que significa cada um desses números ali embaixo, ó? A última coluna sempre vai ser o resto da divisão. Se for 0, significa que é uma divisão de resto zero. E se é uma divisão de resto zero, significa que o nosso polinômio ele é divisível por x mais 1, tá? Aqui, ó, o que são esses 3 números que sobraram? Os 3 números que sobraram é o resultado da divisão, vai ser aquilo que a gente chamou de parte inteira, né? É o meu P de x.
A única coisa que eu tenho que me lembrar é que o P de x, ele vai ter um grau menor do que o polinômio original, que a gente chamou de Pzão de x ali no outro slide, tá? Então, esse cara aqui é o Pzão de x. Pzão de x, ele é um polinômio de grau 3. O Pzinho de x, que é o resultado da divisão, ele tem que ser um polinômio de grau 2. E os coeficientes do Pzinho são esses números que estão aqui na minha tabela, tá? Então, o Pzinho de x, ele é igual a 2x² mais x menos 1. O resto é menos 3. Então, Pzão de x divididos pelo Q de x... Peraí que fomos invadidos. Oi, pessoal. Então, sofremos uma invasão infantil aqui. Voltando, né? Então, o resultado da divisão, Pzão de x por Q de x, ele vai ser igual a 2x² mais x menos 1 menos 3 divididos por x mais 1. Aqui também vale aquela regra da fatoração, tá, pessoal? Então, isso aqui, né, 2x² mais x menos 1 pode ser escrito como, né, o polinômio vezes o x mais 1 divididos pelo x mais 1. Tá? O que acharam? Eu acho que esse método ele é mais rápido só, né? Porque a gente não precisa ficar escrevendo e subtraindo, né? É só os números ali que a gente usa. Mas, por outro lado, a gente só pode usar ele para binômios. Então, vamos lá. Vamos exercitar novamente, tá? Quem é a raiz agora do meu divisor? A raiz é x igual a 2. Então, faço aqui minha tabelinha, a raiz. Agora aqui a gente tem um polinômio, né? O meu Pzão, ele é um polinômio completo, porque eu tenho todos os termos, eu não tenho nenhum coeficiente nulo. Então, x², x², x e x elevado a 0. E aí vamos então para o algoritmo, né? Baixa o primeiro coeficiente. A gente tem que 1 multiplicado por 2 é 2, menos 6 mais 2, menos 4. Menos 4, que multiplica 2, vai dar menos 8. Aqui eu tenho menos 1, menos 8, menos 9. Menos 9 vezes 2 dá menos 18. 12 menos 18, menos 6. Então, esses são os coeficientes do Pzinho de x. E este é o resto da minha divisão. Então, esse polinômio ele também não era divisível por x menos 2, porque tivemos um resto diferente de zero, tá? Então, x² menos 6x² menos x mais 12 divididos por x menos 2 é igual ao P de x. P de x é um polinômio de grau 2. Então, é x² menos 4x menos 9 menos 6 divididos por x menos 2. Feito? Mais um? Não. Não é mais um. Agora a gente vai trabalhar alguns teoreminhas, tá? Relacionados com o método de Brillouin-Ruffini. Tem um teorema que nos diz que o resto é sempre um número, tá, pessoal? Porque quando a gente tá dividindo um polinômio por outro do tipo x,
mais A ou x menos A, o resto sempre vai ser um número, tá? Diferente lá do método tradicional, que às vezes o resto ele era em si, né, um polinômio em x, aqui no Briot-Ruffini não, tá? Isso aqui vai ser um número. E tem esse teorema que me diz que o resto, ele é o valor do meu polinômio, na verdade é o pesão de x aqui, ó, eu botei pezinho, mas é o pesão, tá? Ele vai ser o pesão no x igual a A, tá? E aí, tem um teorema, que é o teorema de D'Alembert, que diz o seguinte: se isso aqui é verdade, se o valor do polinômio no ponto A for igual a zero, significa que o resto da divisão é zero, e aí a gente diz que o polinômio é divisível pelo binômio x menos A. Tá? Então, aqui entra uma definição, né, que nos diz que quando o resto da divisão é zero, o polinômio é divisível pelo outro. No caso aqui a gente está dizendo binômio, né? Mas pode ser entre dois polinômios. Essa definição aqui, né, do resto da divisão ser nulo, ele vale para qualquer tipo de divisão, tá? Se o resto da divisão é nulo, a gente diz que o polinômio é divisível pelo outro. Então, usando esse teorema, a gente quer encontrar o valor de uma constante k de modo que o polinômio seja divisível pelo binômio, tá? Então, aqui, ó. Então, eu tenho esse p de x, x elevado a 4 mais kx2 menos x mais 2, e eu quero que ele seja divisível por x mais 2. O que significa isso? Significa que quando eu calcular o valor de p em x igual a menos 2, né, que é a raiz do meu binômio, isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Então, p de menos 2, eu vou ter menos 2 elevado à quarta potência, mais k, que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 2, mais 2, tem que ser igual a zero. Porque eu quero, né, encontrar o valor de k que me permita que o polinômio seja divisível por x mais 2. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho 16 mais 4k mais 2 igual a zero. 20 mais 4k é igual a zero, ou seja, meu k tem que ser igual a menos 5. A gente pode testar rapidinho para ver se isso está certo, né? Podemos aplicar o método de Briot-Ruffini, que é mais rápido. Então, eu vou fazer isso aqui nesse cantinho, ó. Minha tabela aqui, ó. A raiz é menos 2, eu tenho 1x na 4, 0x na 3, eu tenho menos 5x quadrado, né, que é o número que eu encontrei ali, menos x mais 2. Então, baixa o 1. Eu tenho 1 que multiplica menos 2, menos 2. 0 menos 2, menos 2. Menos 2 que multiplica menos 2, mais 4. Menos 5 mais 4, menos 1. Menos 1 que multiplica menos 2 dá mais 2. Menos 1 mais 2, 1. 1 que multiplica menos 2, menos 2, 2 dá 0. Então, realmente, a conta que a gente fez deu certo, porque o resto da divisão, né, calculado pelo método de Briot-Ruffini, deu 0. Então, K realmente vale menos 5. Tá? Ó, outro exercício que a gente vai aplicar o teorema do resto e o teorema de D'Alembert.
Então, aqui, ó, aqui a gente quer encontrar o valor de B e C de maneira que seja divisível por x menos 2 e quando eu divido o polinômio por x mais 2, o resto seja igual a 6. Então, a primeira condição está me dizendo que se eu calcular o polinômio no ponto x igual a 2, que é a raiz daquele binômio ali, isso aqui tem resto zero. E a segunda condição está me dizendo que se eu calcular o polinômio em x igual a menos 2, que é a raiz daquele binômio, isso aqui tem que ser igual a 6, porque o resto é 6, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter 2 elevado à quarta potência, mais 2 ao quadrado, mais 2b, mais c tem que ser igual a 0. E menos 2 elevado à quarta potência, mais menos 2 ao quadrado, menos 2b mais c tem que ser igual a 6. E aí eu caí num sisteminha de equações com duas equações e duas variáveis, tá? O que eu vou ter? A gente pode somar essas duas equações, tá? Eu vou só copiar elas aqui embaixo. Eu vou ter 16 mais 4 vai dar 20. Eu já vou fazer essa continha ali. Então, eu tenho 20 mais 2b mais c igual a 0. E 20 menos 2b mais c igual a 6. Tá? Esse é o nosso sisteminha de equações para resolver. Eu vou chamar essa equação aqui de 3 e 4. Então, eu vou fazer 3 mais 4. Equação 3 mais equação 4. Quando eu somo essas duas equações, eu fico, 20 mais 20, 40. 2b menos 2b, 0. C mais c, 2c. E isso tem que ser igual a 6. E aí, então, eu acho que 2c é igual a menos 34 e c é igual a menos 17. E aí, eu posso ou substituir esse valor na equação 3 ou equação 4, pode ser, ou eu faço a 3 menos a 4, pode ser também, ó. Se eu faço equação 3 menos a equação 4, eu vou ter 20 menos 20, 0. 2b menos 2b, eu vou ter mais 4b. C menos C, 0. E 0 menos 6, menos 6. Então, aqui a gente acha que B tem que ser igual a menos 3 meios. Teríamos achado o mesmo resultado se tivéssemos colocado o 17 ali em cima, tá, pessoal? Então, eu deixo isso como exercício para vocês. E aí, então, só para a gente juntar as informações, o meu P de x, vou jogar aqui em cima, ele é o polinômio x na 4 mais x quadrado menos 3 meios de x menos 17. Se você quer saber se fez a conta certa, efetue as divisões. Você tem que efetuar a divisão desse polinômio por x menos 2 e o resto tem que ser 0. Ou você tem que efetuar a divisão deste polinômio por x mais 2, aqui, e o resto tem que ser 6. Vou deixar esse exercício com vocês também, se vocês quiserem verificar se realmente a divisão tá certa. Eu fiz, tá? Eu fiz aqui, só que como a gente não tem espaço para verificar se estava certo também, né? Eu gosto sempre de verificar se o que eu fiz tá certo, tá? Então, aqui vamos praticar algumas coisas, tá? Que são aqueles exercícios que eu pego da internet, que são exercícios de concurso, vestibular, Enem, etc, tá? Então, aqui, ó, esse aqui
ele é uma divisão que também a gente vai usar os teoremas, só que percebam que não podemos fazer pelo método de Brio-Ruffini, a gente tem que fazer o algoritmo tradicional, tá? Então, temos aqui x ao cubo mais mx quadrado menos 1, e eu quero que ele seja divisível por x quadrado mais x menos 1. Então, quanto tem que ser o valor de m? Então, bora lá. Ele parece complicado no início, mas ele não é. Então, x ao cubo mais mx quadrado menos 1 divididos por x quadrado mais x menos 1. Ou seja, eu quero que o resto seja nulo, tá? Então, vamos lá. X ao cubo divididos por x ao quadrado, x, menos x vezes x quadrado, x ao cubo, x vezes x, x quadrado, x vezes menos 1, menos x. X ao cubo menos x ao cubo, 0. Mx quadrado menos x quadrado, ele vai ser mais m menos 1 x quadrado. Toma uma água. Ó, para quem não entendeu, o que eu fiz? Ó, eu tenho mx quadrado menos x quadrado. Eu coloquei o x quadrado em evidência. Isso aqui vai ser m menos 1 x quadrado. Tá? Fatorei por agrupamento de termos comuns. Então, depois eu tenho... não temos o fator de x ali no nosso polinômio original, né? Então, aqui fica mais x. E eu tenho o menos 1. Tá? Então, olha só. Vamos agora comparar isso aqui com o meu divisor, tá? Eu tenho m menos 1 x quadrado mais x menos 1. E eu tenho ali, né, x quadrado mais x menos 1. O que eu percebo? Se eu tivesse, né, como eu quero que o resto dê zero, significa que eu quero que esse termo aqui seja exatamente igual ao meu divisor. Então, aqui eu quero que venha um mais 1, certo? Porque se eu boto menos x quadrado menos x mais 1, eu vou cancelar todos os termos, isso aqui vai ser zero, o resto vai dar zero. Então, para que isso seja verdade, eu preciso que m menos 1 seja igual a 1, que é o coeficiente que eu tenho aqui na frente. O m menos 1 vai ser igual a 1 quando o m for igual a 2. Então, a resposta certa é a letra D. O meu m tem que ser igual a 2 para que o polinômio seja divisível por x quadrado mais x menos 1. Tá? Então, o que seria o meu P de x? O meu P de x, ele é x cubo mais 2x quadrado menos 1. Para que o resto da divisão seja igual a zero. Entenderam? Espero que sim. Se não entenderam, tiverem dúvidas, entrem em contato. Aqui, ó. Esse aqui a gente tem um polinômio e quer dividir por x mais 3. E aí, o que a gente obtém? Né? Vamos aqui o método de Brio-Ruffini. Tá? Então, aqui a raiz do binômio é menos 3. Vamos montar a nossa tabelinha aqui. Menos 3. Eu tenho 1x na 4, 2x ao cubo, menos 2x quadrado, menos 4x, menos 21.
Então, ele quer saber qual é o polinômio resultante e o resto. Tá? Então, baixa o número 1. 1 que multiplica menos 3, menos 3. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 que multiplica menos 3, mais 3. Menos 2 mais 3, 1. 1 que multiplica menos 3, menos 3. Menos 4, menos 7. Menos 7 que multiplica menos 3 vai dar mais 21, resto 0. Tá? Então, resto 0 seria ou a letra E ou a letra A. Só que, o que a gente tem aqui? A gente tem que o Pzinho de x é x ao cubo menos x quadrado mais x menos 7. Então, a resposta certa é a letra E. Ok? Por último aqui, ó, vamos efetuar essa divisão, tá? Então, a gente quer dividir 6x², acho que esse é o último exemplo dessa parte, menos 10x ao cubo, mais 9x² mais 9x menos 5. Divididos por 2x² menos 4x mais 5. Então, temos o quê? Ó, 6x elevado à quarta potência divididos por 2x². Isso aqui vai me dar 3x². 3x² que multiplica 2x². Eu tenho 6x na quarta. 3x² que multiplica menos 4x, menos 12x ao cubo. 3x² que multiplica 5, mais 15x². Somo. 0, eu tenho menos 10x³ mais 12x³ vai dar 2x³. 9x² menos 15x² menos 6x². Mais 9x menos 5. Tá? Agora, pego esse carinha aqui, ó. Então, 2x ao cubo divididos por 2x² é x. Então, boto menos aqui na frente e tenho x vezes 2x², 2x³. X vezes menos 4x, menos 4x². X vezes 5, 5x. Somo. Então, vai dar 0, vai dar 2x² mais 4x. Não, peraí, aqui tem um menos. Aqui é menos 2x². Né? Porque é menos 6x mais 4x. Peraí, deixa eu só arrumar. Então, é 0 menos 2x². Aqui depois eu tenho mais 4x, porque vai ser 9 menos 5, menos 5. Olha só o que a gente tem aqui, ó. A gente tem o menos ali da frente, tá? Então, olha só, aqui, ó, quando eu pegar menos 2x² e dividir por 2x², vai ter um menos 1. E aí, eu vou ter menos 2x² mais 4x menos 5. Então, percebam que o resto dessa divisão é 0. Tá? O que significa que este carinha aqui é divisível pelo Q de x. E o valor dessa divisão, né, P de x divididos pelo Q de x, é 3x² mais x menos 1.
Esse aqui, o resto é zero. Feito? Bom, acho que praticamos bastante, né? Treinamos bastante os algoritmos. Se alguém tinha dúvida, acredito que tenha dado para sanar. E agora vamos ver, para finalizar, então, essa parte de polinômios, a gente vai ver o que são expressões fracionárias, tá? Então, quando eu faço a razão entre dois polinômios, eu chamo isso de uma expressão fracionária, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui esse primeiro termo, ele é uma expressão fracionária porque eu tenho um polinômio dividido pelo outro, tá? Então, esse cara aqui é uma expressão fracionária, é um exemplo de expressão fracionária. Essa segunda expressão aqui, ela não é uma expressão fracionária. Por que ela não é expressão fracionária? Porque raiz de x não é polinômio, né? Lembrando que pela definição de polinômio, o grau de x tem que ser inteiro positivo, né? Esse aqui seria um grau fracionário, seria x elevado a 1/2, tá? Então, esse aqui não é expressão fracionária, certo? Isso aqui é um contra-exemplo de expressão fracionária, certo? Bom, a gente pode querer simplificar essas expressões, que a gente já vinha fazendo isso, né? Quando lá a gente estudou fatoração, quando a gente agora viu a divisão de polinômios, tá? Então, aqui a gente vai juntar esses conhecimentos de fatoração e divisão de polinômios, tá? Então, por exemplo, como é que eu poderia simplificar essa expressão fracionária? Percebam que eu não tenho como fazer a divisão, né, pessoal? Porque o grau do polinômio dividendo é menor do que o grau do polinômio divisor. Mas eu poderia, usando ali os conhecimentos de fatoração, me dar conta que o dividendo eu posso escrever como o produto de dois binômios, x mais 2, que multiplica x menos 2. E aí eu consigo simplificar a minha expressão fracionária como sendo 1 divididos por x menos 2. Certo? Bom, essa expressão aqui, ó, ela é equivalente a essa expressão. Tá? Agora aqui eu vou introduzir dois termos que, em geral, a gente fala desses termos, né, quando a gente está vendo funções, tá? Mas aqui eu me vejo obrigada a falar sobre domínio e imagem, certo? Bom, o que é o domínio? O domínio são aqueles valores que eu posso substituir na minha variável. Tá? Então, eu vou escrever aqui, são valores possíveis para x. Porque a minha variável aqui é x, mas seria qualquer variável, tá? Para x. E a imagem é o valor que a expressão... é o valor que a expressão assume quando eu coloco aquele valor de x, tá? Então, é o valor numérico quando eu substituo x por um número real. Substituo x por um número pertencente aos reais. Tá? Vocês, obviamente, já estudaram isso, mas eu tenho que definir aqui porque é como se a gente nunca tivesse visto, tá, pessoal? E para aquelas pessoas que têm dúvida, é um curso básico. Então, olha só, qual é o domínio da primeira expressão fracionária, tá? Nesse caso aqui, eu não posso deixar que x menos 4 seja igual a 0. Então, eu tenho que x quadrado menos 4 tem que ser diferente de 0, o que significa que x tem que ser diferente de mais 2 e menos 2.
tá? Então, o domínio dessa função seria todos os números reais menos o número menos 2 mais 2. Dessa forma, aqui como está escrita, né, eu poderia vir a dizer que o domínio dessa expressão fracionária é simplesmente x diferente de 2. Mas, como eu obtive ela simplificando essa expressão fracionária aqui, o domínio tem que ser igual das duas expressões. Para que elas realmente sejam equivalentes, é necessário que o domínio dessas duas expressões sejam o mesmo, assim como a imagem, tá? Então, eu sou obrigada, né, a dizer que o x também tem que ser diferente de menos 2, mesmo que se eu colocar menos 2 aqui, eu vou ficar com menos 2 igual a 4. Só que aí eu não teria expressões equivalentes. Estão me entendendo? Se eu obtenho isso através de uma simplificação, que foi o que eu fiz ali, eu simplifiquei uma expressão fracionária e obtive essa segunda expressão fracionária, então o domínio e a imagem dessas duas expressões precisam ser iguais, porque elas são expressões equivalentes. Tá? Bom, então aqui vamos ver algumas operações com expressões fracionárias, né? Como é que eu faço a soma de duas expressões fracionárias? Então, se o meu U, V, Z e W são polinômios, para somar duas expressões fracionárias, eu tenho, né? Eu multiplico o polinômio dividendo pelo divisor do segundo, então é U vezes W, e somo, né, com o produto do dividendo pelo divisor da primeira parcela, e divido pelo produto dos divisores. Que é o que a gente chama, né, com números, né, tirar o mínimo múltiplo comum, por exemplo. Tá? Só que aqui a gente está trabalhando com polinômios. Então, por exemplo, ó, se eu tenho 2x divididos por x quadrado mais 3x mais 1 divididos por 5, por exemplo, tá? Não necessariamente precisa 5x. Isso aqui vai ser igual a 5x que multiplica x quadrado. E aí eu tenho 2x que multiplica 5x mais 3x mais 1 que multiplica x quadrado. Então, a gente pode multiplicar aqui e somar o que tem que somar. Eu teria 10x quadrado mais 3x ao cubo mais x quadrado divididos por 5x ao cubo. Isso aqui vai ser igual, então, a 3x cubo mais 11x quadrado divididos por 5x cubo. E aí, olha só, eu posso ainda fatorar um x quadrado ali em cima. 3x mais 11, x quadrado que multiplica 5x. Então, no fim das contas, essa soma ela pode ser escrita como sendo um 3x mais 11 divididos por 5x. Tá? Então, sempre que possível, a gente tem que chegar na menor fração possível, tá? Na menor expressão possível. A expressão completamente fatorada, digamos assim, tá? Bom, produto. Produto de duas expressões fracionárias. É simplesmente multiplicar o numerador
e multiplicar os denominadores, tá? Então, se eu tenho aqui 3x divididos por 5x mais 1, vezes 3x mais 2 divididos por 5x, isso aqui vai ser igual a 3x, que multiplica 3x mais 2, divididos por 5x, que multiplica 5x mais 1. Tá? Então, aqui o que eu percebo? Ó? Antes mesmo de eu multiplicar e tentar fatorar, eu já tenho um x fatorado aqui, tá, pessoal? Então, eu posso simplesmente dizer que isso é 3, que multiplica 3x mais 2, divididos por 5, que multiplica 5x mais 1. Se eu quiser, eu posso multiplicar esse 3 também. Tá? Posso tentar dividir um pelo outro, mas aqui acredito que a gente não vai chegar numa expressão mais simplificada, tá? Então, é isso. A divisão, né? Se eu quero dividir uma expressão fracionária por outra. Então, é isso aqui, ó. É como se a gente estivesse dividindo números fracionários, né? Eu tenho 1/2 divididos por 3/5. Isso aqui vai ser igual a 1/2 vezes 5/3. Então, a gente inverte o divisor e multiplica o dividendo pelo divisor invertido. Que nem como a gente faz com números, tá? Então, eu quero dividir 3x mais 1... x divididos por x quadrado mais 3, por exemplo, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 3x mais 1 divididos por x, o dividendo eu copio igual e eu inverto o divisor multiplicando x quadrado mais 3 divididos por x. Então, aqui eu teria como simplificar, vamos ver. Eu tenho 3x cubo mais x quadrado. Não vai dar, eu acho. Mais 6x mais 3 divididos por x quadrado. Até poderia, uma possível coisa que a gente poderia fazer seria isso aqui, ó. 3x quadrado mais x quadrado mais 6x divididos por x quadrado mais 3 divididos por x quadrado. Isso aqui eu poderia fazer, tá? Separar em duas frações de mesmo denominador. E aí eu posso simplificar esse cara da esquerda aqui, mas também não ia chegar em nada muito elegante. Ah, mas eu poderia fazer de repente assim, ó. Deixa o 6x ali do outro lado. X quadrado mais 6x. Vamos botar assim. Aí eu boto o x quadrado em evidência ali em cima. Eu fico com 3x mais 1 mais 6x mais 3 divididos por x quadrado, por exemplo. Isso seria uma possibilidade também, tá? Mas, em princípio, isso aqui, ó, essa resposta final aqui tá corretíssima também. Depende do que eu tô trabalhando, eu posso querer ou não dar uma fatorada nessa expressão, tá? Então, aqui, ó, vamos terminar a nossa aula de hoje, então, fazendo um exemplo, tá? Que a gente quer multiplicar essas duas expressões aqui, ó. Bom, o que eu vou trabalhar com vocês aqui, na verdade? Eu vou trabalhar a fatoração, tá? A gente já teve uma aula de fatoração de polinômios, certo? Já trabalhamos bastante. Então, aqui seria uma oportunidade de nós trabalharmos de novo a fatoração de polinômios, tá?
eu vou fatorar cada um desses polinômios e ver se eu consigo simplificar a minha expressão. Tá certo? Esse x ao cubo menos 8 aqui é muito fácil, né? Isso aqui é x ao cubo menos a ao cubo. E aí vocês vão escrever isso como sendo um x menos 2 que multiplica x quadrado mais 2x mais 4. Essa fatoração aqui é direta, tá, pessoal? Essa aqui também é direta. O que vocês podem fazer? Vocês podem escrever x que multiplica x quadrado mais 2x mais 4. Olha só, eu já percebo que esse termo aqui, este cara aqui, é igual a esse. Então, daqui um pouquinho eu vou poder simplificar, tá? Os x quadrado, né? O 2x quadrado mais 11x menos 21... eu vou deixar como trabalho para vocês. Vocês têm que fatorar esse cara usando aquele método de pares, por exemplo, né? O par que vocês vão encontrar vai ser o 2x menos 3, que multiplica x menos 7. Então, façam esse exercício para treinar. E esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui pode ser usando o grande X ou o próprio fatoração em pares, tá? Esse aqui vocês fatoram como x menos 2, que multiplica x mais 7. Combinado? Então, eu vou confiar em vocês. Façam a continha aí. Então, agora a gente escreve, ó. 2x menos 3, que multiplica x menos 7, divididos por x quadrado mais 2x mais 4, vezes... x menos 2, x quadrado mais 2x mais 4, divididos por x menos 2, x mais 7. Tá? Então, olha só, vocês só vão saber o que vocês podem simplificar se abrirem as expressões, se vocês fatorarem as expressões. Então, não adianta olhar para essa multiplicação e dizer, bah, não consigo limpar nada aqui. Não, tem que trabalhar ela, certo? E isso aqui é como se fosse esculpir uma pedra bruta. Vocês só vão saber o resultado do trabalho quando ele ficar pronto. Então, vocês têm que ir abrindo esses polinômios nas suas formas fatoradas. E aí, se vocês fazem isso, olha aqui, ó, esse vai cancelar esse e esse cancela com esse. Então, eu consigo, né, simplificar essa expressão e escrever ela como sendo um 2x menos 3, que multiplica x menos 7, divididos por x mais 7. Isso para mim basta, né? Talvez, se quisesse, poderia ainda tentar dividir um polinômio pelo outro, mas não é necessário. Tá? Então, com isso eu termino a nossa aula de hoje. Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Lembrando que essa aula era para ser na terceira semana, mas como ontem eu precisei cancelar o nosso encontro, então eu tô adiantando a aula da semana que vem, tá, pessoal? Dúvidas, me escrevam. Eu não me lembro se a lista de exercício tem esses exercícios. O que eu vou fazer agora? Eu vou me sentar e vou arrumar o gabarito da lista para vocês, que alguém já me pediu, tá? Então, fim de semana o gabarito tá aí. Combinado? Se cuidem. Abraço, até mais.